Nós começamos a exposição do livro de Juízes no primeiro domingo de fevereiro e hoje, com a graça do Senhor, vamos encerrar essa exposição. Juízes, capítulo 20. Irmãos, a leitura de hoje, ela é extensa, ela é um pouco mais extensa do que todas as outras que nós lemos durante essa exposição. Os irmãos sabem que nós tivemos algumas leituras um pouco longas, essa será um pouco maior. Mas eu conto com a paciência dos irmãos, conto com a atenção dos irmãos, porque é um texto difícil de nós o compartimentarmos. Ele na verdade já estaria ligado ao sermão da semana retrasada. Então nós vamos ler de maneira completa os dois últimos capítulos, capítulo 20 e capítulo 21. Para ajudar os irmãos na leitura, eu vou fazer um brevíssimo resumo em poucas palavras, que vai nos ajudar no decorrer da leitura. Na semana passada nós vimos a cidade de Gibeá, que pertencia a Benjamim, que violentou e matou uma mulher. O que nós vamos ver hoje é quando Israel tomou conhecimento, se ajuntou para saber o que fazer com aquela cidade. A tribo de Benjamim se opôs a fazer qualquer coisa contra eles. Então houve grande luta entre todas as tribos de Israel com as tribos de Benjamim. Alguns escaparam e eles sentiram peso no coração de não ter agora uma das tribos. E eles vão tentar traçar um plano para que a tribo de Judá não acabasse e para que os homens que sobraram conseguissem esposas, para então dar prosseguimento à tribo de Benjamim. Então esse é o enredo dos capítulos 20 e 21. Eu vou fazer a leitura e os irmãos mesmo assentados me acompanhem. Saíram todos os filhos de Israel, e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispa, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. Os príncipes de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia 400.000 homens de pé, que puxavam da espada. Ouviram os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa. Disseram os filhos de Israel: contai-nos como sucedeu esta maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim, e à noite cercaram a casa em que eu estava. Intentaram matar-me e violaram a minha concubina de maneira que morreu. Então peguei a minha concubina e a fiz em pedaços, e o enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram vergonha e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel. Eia, dai a vossa palavra e conselho neste caso. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós voltará para a sua tenda, nenhum de nós se retirará para casa, porém isto é o que faremos a Gibeá: subiremos contra ela por sorte. Tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de 1.000 e 1.000 de 10.000, para providenciarem mantimento para o povo, a fim de que este, vindo a Gibeá de Benjamim, faça a ela conforme toda a loucura que tem feito em Israel. Assim se ajuntaram contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim para lhe dizerem: que maldade é essa que se fez entre vós? Dai-nos agora os homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, Benjamim não quis ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram, vindos das cidades em Gibeá, para saírem e pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim vindos das cidades. Eram 26.000 homens que puxavam da espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contavam 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. Contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que puxavam da espada, e todos eles homens de guerra.
Levantaram-se os israelitas, subiram a Betel e consultaram a Deus, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro e pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. Saíram os homens de Israel a peleja contra Benjamim, e junto a Gibeá se ordenaram contra ele. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra, naquele dia, 22.000 homens de Israel. Porém, se animou o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar-se para a peleja, no lugar onde no primeiro dia o tinham feito. Antes, subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e consultaram o Senhor, dizendo: tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? Respondeu o Senhor: subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim, no dia seguinte, saíram de Gibeá de encontro a eles e derribaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dos que puxavam da espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde. E perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante eles naqueles dias, dizendo: tornaremos a sair ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? Respondeu o Senhor: subi, que amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá. Ao terceiro dia subiram os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim, irmãos, e se ordenaram a peleja contra Gibeá como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram de encontro ao povo e, deixando-se atrair para longe da cidade, começaram a ferir alguns do povo, e mataram, como das outras vezes, uns 30 homens de Israel, pelas estradas das quais uma sobe para Betel e outra para Gibeá do campo. Então os filhos de Benjamim disseram: vão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: fujamos e atraiamo-los da cidade para as estradas. Todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e se ordenaram para a peleja em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar das vizinhanças de Geba. 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se tornou renhida. Porém, eles não imaginavam que a calamidade lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e mataram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos do que puxavam a espada. Assim, viram os filhos de Benjamim que estavam feridos. Os homens de Israel retiraram-se perante os benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto em Gibeá. A emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e de um golpe feriu toda a fio de espada. Os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Então os homens de Israel deviam voltar à peleja. Começara Benjamim a ferir, e havia já matado uns 30 entre os homens de Israel, porque diziam: com efeito já estão derrotados diante de nós, como na peleja anterior. Então a nuvem de fumaça começou a levantar-se da cidade, e como se fora uma coluna. Virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que toda a cidade subia em chamas para o céu. Viraram os homens de Israel, e os de Benjamim pasmaram, porque viram que a calamidade lhes tocaria. E viraram diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém a peleja os apertou, e os que vinham das cidades os destruíram no meio deles.
Cercaram a Benjamim, seguiram-no, e onde repousava, ali o alcançavam, até diante de Gibeá, para o nascente do sol. Caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes homens valentes. Então viraram e fugiram para o deserto, a penha Rimom. E na respiga mataram ainda pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. Todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram 25.000 homens, que puxavam da espada, todos eles homens valentes. Porém, 600 homens viraram e fugiram para o deserto, a penha Rimom, onde ficaram 4 meses. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio da espada tudo que restou da cidade, tanto homens como animais, em suma, tudo que encontraram. E também todas as cidades que acharam puseram fogo. Ora, haviam jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio o povo a Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus, e levantaram a voz e prantearam com grande pranto. Disseram: ah, Senhor, Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje lhe falte uma tribo? Ao dia seguinte, o povo, pela manhã, se levantou e edificou ali um altar. Apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas Disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca do que não viesse ao Senhor em Mispa, que dizia: será morto. Os filhos de Israel tiveram compaixão de seu irmão Benjamim e disseram: foi hoje eliminada uma tribo de Israel. Como obteremos mulheres para o restante deles, pois juramos pelo Senhor que das nossas filhas não lhes daríamos por mulheres? E disseram: há alguma tribo de Israel que não tenha subido ao Senhor em Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao acampamento, à assembleia. Quando se contou o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Por isso a congregação enviou lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou, dizendo: ide e a fio da espada feri moradores de Jabes de Gileade, e as mulheres e as crianças. Isto é o que haveis de fazer: a todo homem e a toda mulher que se houver deitado com homem, destruireis. Acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que não se deitaram com homem, e as trouxeram ao acampamento, a Siló, que estava na terra de Canaã. Toda a congregação, pois, enviou mensageiros aos filhos de Benjamim, que estavam na penha Rimom, e lhes proclamaram a paz. Nesse mesmo tempo, voltaram os benjamitas e se lhe deram por mulheres as que foram conservadas com vida, das de Jabes de Gileade. Porém estas ainda não lhe bastaram. Então o povo teve compaixão de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito brecha nas tribos de Israel. Disseram os anciãos da congregação: como obteremos mulheres para os restantes ainda, pois foram exterminadas as mulheres dos benjamitas? Disseram mais: a herança dos que ficaram, de resto, não na deve perder Benjamim, visto que nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, nós não lhes podemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano há a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém, e para o sul de Lebona. Ordenaram aos filhos de Benjamim, dizendo: ide e emboscai-vos nas vinhas, e olhai. E eis aí, saindo as filhas de Siló a dançar em rodas, saí vós das vinhas e arrebatai dentre elas cada uma mulher, e ide-vos à terra de Benjamim. Quando seus pais e seus irmãos vierem queixar-se a nós, nós lhes diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois na guerra contra Jabes de Gileade não obtivemos mulheres para cada um deles, e também não lhes deste, pois neste caso ficarias culpado. Assim fizeram os filhos de Benjamim, e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram das rodas que dançavam. E foram-se, e voltaram à sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família, para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel.
cada um fazia o que achava mais reto. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, bendizemos o Teu nome pela Tua palavra. Difícil muitas vezes de entender, de ler, de compreender o rumo que o Senhor dá para todas as coisas. Mas nós cremos que a Tua palavra é inspirada. Nós cremos que o Senhor salva por meio da Tua palavra, edifica, transforma. E essa é a nossa oração nessa noite. Fala ao nosso coração, ó Deus, nos edifica, nos transforma por meio da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem é, na opinião dos irmãos, não precisa me responder, responda aí para você mesmo. Quem é o grande inimigo da igreja? Quem é o grande inimigo do povo de Deus? Será que os grandes inimigos do povo de Deus são aqueles governos que perseguem a igreja? Será que os grandes inimigos do povo de Deus são aqueles que se opõem e lutam contra os valores cristãos, os valores bíblicos? Será que os grandes inimigos de Deus são aqueles homens da ciência ou da filosofia que tentam a todo modo negar a existência de Deus? Será que os grandes inimigos do povo de Deus são os políticos que têm na mão a caneta para fazer alguma lei que prejudique a igreja ou o avanço do evangelho? Será que o grande inimigo da igreja são as outras religiões que oferecem também a sua crença, oferecem também a sua proposta de salvação e que talvez aos olhos de muitos pode servir de uma concorrência à verdade do evangelho? Será que o maior inimigo da igreja são os homens, as pessoas, os indivíduos que se mostram hostis ao evangelho? Todos esses que eu citei, em algum nível, eles podem se revelar como inimigos do povo de Deus. Todos esses, em algum nível, eles podem promover algum tipo de mal contra o povo de Deus. Inimigos, o que eles fazem? O inimigo do evangelho, o inimigo da igreja, qual é a sua grande tentativa? Os inimigos da igreja, eles não tentam acabar com a igreja em um primeiro momento. Os inimigos da igreja, eles não tentam mudar a mensagem da igreja em um primeiro momento. Os inimigos da igreja não tentam fazer com que a igreja diga outras coisas diferentes das Escrituras em um primeiro momento, ainda que isso sejam coisas que os grandes inimigos da igreja tentem fazer. Mas os inimigos da igreja são aqueles que afastam a igreja de Deus. Estes são os grandes inimigos. Os grandes inimigos da igreja são aqueles que nos fazem andar em desconformidade com a lei de Deus. Esses são os grandes inimigos da igreja. Os grandes inimigos da igreja são aqueles que nos fazem viver como inimigos de Deus. Eles são os grandes inimigos da igreja. São aqueles que nos fazem andar debaixo do castigo de Deus por andarmos nós em pecado. Grandes inimigos da igreja de Deus são aqueles que nos fazem viver uma vida longe da vida abundante que Jesus prometeu. Esses são os verdadeiros inimigos da igreja. Perceba que, por poderoso que possa ser um governante, por cruel que possa ser um exército, eles não têm poder de nos fazer pecar. Eles não têm poder de nos aproximar do Senhor, de nos afastar do Senhor. Ao contrário, não que devamos desejar isso, mas muitas vezes eles nos aproximam do Senhor. Os grandes inimigos de Deus, da igreja de Deus, são aqueles que podem nos afastar do Senhor. É por isso que Jesus mesmo disse que nós não deveríamos temer aqueles que matam a alma, o corpo, mas deveríamos temer aquele que pode lançar a alma no inferno. Ali, obviamente, ele estava falando de Deus, e Deus não é o nosso inimigo, mas ele pode ser se nós nos fizermos inimigos dele. Ele será o nosso inimigo. Irmãos, nós estamos encerrando o livro dos Juízes. Eu gostaria que nós entendêssemos um pouco quem é o verdadeiro inimigo do povo de Deus. Nós encerramos esse livro de uma maneira muito diferente da qual nós talvez gostaríamos de encerrar.
Talvez nós gostaríamos de encerrar esse livro com coisas gloriosas, como nós vimos outros livros da Bíblia, como o Êxodo, por exemplo, que o povo começa escravo e termina tendo o próprio Deus habitando no meio deles. Mas o livro, ele caminha de uma maneira muito inesperada para nós. O povo havia sido guiado e ensinado por Josué, entraram na terra de Canaã por meio de Josué, aprenderam a lei de Deus, ratificaram a aliança com Deus por meio de Josué, e eles ainda haviam recebido do Senhor a promessa que eles venceriam todos os inimigos e se apossariam daquela terra onde eles estavam. O início do livro é maravilhoso, mas o final do livro é terrível, terrível. O início do livro é uma nação diferente de todas as outras. O final do livro é uma nação como todas as outras. O início do livro de Juízes é Israel lutando contra os seus inimigos. O final do livro é Israel lutando contra eles mesmos. O início do livro é aquela esperança de que toda aquela terra de Canaã seria deles. O final do livro é o lamento, porque nem o povo mais de maneira completa existia, ou estava prestes a deixar de existir. O livro de Juízes é um livro de algumas histórias terríveis. Mas afinal de contas, quem era o verdadeiro inimigo? Será que os inimigos verdadeiros eram os cananeus? Será que os inimigos verdadeiros eram os benjamitas? Será que os efraimitas? Será que o diabo? Quem era o inimigo do povo de Deus? Irmãos, essa história final que nós lemos, ela vai encerrar o que nós lemos no capítulo 19, quando aquele levita vai para Gibeá, uma cidade de Benjamim, lá eles matam a sua concubina, e ele envia partes para todas as tribos, para todas as tribos saberem o que aconteceu em Israel, o tamanho da maldade. E os filhos de Israel então se ajuntam para ver o que fariam com aquela cidade de Gibeá. E aí nós vemos algumas coisas misturadas com algumas coisas ruins. Nós vemos coisas louváveis misturado com coisas detestáveis, para mostrar como o povo de Deus, longe do Senhor, já tinha perdido o seu caráter e a sua afeição de povo de Deus. O que nós vemos em primeiro lugar é uma injustiça proclamada, mas uma injustiça preservada. A injustiça foi reconhecida, a injustiça foi proclamada. Uma parte do povo quer justiça, uma parte do povo quer que aquela injustiça seja satisfeita, mas uma parte do povo de Deus, do povo de Israel, não quer sequer se atentar para o mal que foi feito naquele lugar. Nós vemos isso de maneira mais detalhada no capítulo 20, versículo 1 ao versículo 18. Quando aquelas partes daquela mulher são enviadas às tribos de Israel, os homens se reúnem, e é dito por 2 vezes no texto, que eles se reúnem como um só homem. E isso aqui é uma expressão positiva e uma expressão importante para o livro de Juízes, quando diz que eles estavam como um só homem reunidos em Siló. Por que isso é importante? Primeiro, porque às vezes na Bíblia que fala do povo se juntar como um só, mostra que Deus está no meio do povo e que eles estavam procurando justiça. Então, o povo, quando em vez de viver fragmentado, se reuniram como um só, eles estavam procurando alguma coisa justa, alguma coisa boa. E em segundo lugar, essa expressão é importante no contexto de Juízes, porque vai contrastar com a desumanização do pecado relatada no capítulo 19. Se nós lembrarmos do capítulo 19, ninguém tem nome. É o levita, a concubina, o velho, os homens, mostrando como o pecado havia desumanizado e descaracterizado o povo de Deus. Mas aqui não. Aqui, diante de um pecado grave cometido, os homens se ajuntaram novamente, como um só homem. O povo de Deus, o povo de Israel, estavam diante daquela injustiça, ouviram o que foi feito e se ajuntaram para solucionar o problema: destruir Gibeá. É isso que eles mereciam.
A Bíblia, a lei de Deus já havia proclamado que o sangue de um inocente seria pago com o sangue daquele que o matou. E uma cidade inteira, promovendo tamanho mal, deveria pagar com o seu próprio sangue. Esse foi o veredito daqueles homens. Gibeá vai ser eliminada. Nós vamos matar todos os homens daquela cidade. Porém, meus irmãos, a injustiça que antes foi reconhecida, foi preservada, foi defendida por parte do povo de Israel. Benjamim, que era a tribo maior dentro da qual estava a cidade de Gibeá, não quis entregar aqueles homens. O povo de Israel disse: nos entregue os homens de Gibeá para que os matemos e retiremos o mal do meio de nós. Mas eles não entregaram. Ao contrário, eles se aliaram aos homens de Gibeá para lutar contra o povo de Israel. O problema não era da tribo toda, apenas daquela cidade. No entanto, irmãos, quando eles se uniram àquela tribo, eles se uniram ao pecado daquela tribo. Não havia como fazer essa diferença. Nós vamos preservar Gibeá, mas não concordamos com o que eles fizeram. Uma vez que a punição justa era a morte, ao impedi-los que eles fossem julgados e executados, toda a tribo de Benjamim estava como concordando com aquela prática. E o problema de se unir ao pecado daquela tribo é que as consequências viriam para toda Benjamim e não somente para aquela cidade. Meus irmãos, é muito perigoso defender o pecado de alguém. É muito perigoso defender o pecado de alguém. Veja, nós temos as nossas preferências políticas, não temos? Creio que quase todos nós aqui temos. Às vezes é muito comum de sermos muito rápidos a acusar o pecado, o erro, a injustiça daqueles que nós não defendemos e fecharmos os olhos para os pecados daqueles políticos que nós gostamos. Ao fazer isso, nós nos tornamos cúmplices. E ao fazer isso, nós atraímos o castigo de Deus sobre nós. É muito comum que entre pessoas do nosso convívio, nós sejamos muito rápidos em acusar o pecado de alguém que não somos muito simpáticos a ele. Mas também é muito comum que nós acobertemos ou façamos vista grossa ao pecado daquele amigo, daquele que está próximo a nós. Finjamos que não estamos vendo ou que aquilo passou batido. Ao fazermos isso, somos coniventes com o pecado. Ao fazer isso, estamos revelando um caráter tão pecaminoso quanto aquele que pratica tal injustiça. Estamos nos colocando debaixo de condenação, de castigo. Meus irmãos, grande risco há em defender o pecado, seja de quem for, em acobertar o pecado, seja de quem for. O Senhor não se agrada disso. Diante desse impasse, vai ou não vai matar a cidade de Gibeá, Israel faz uma coisa fundamental aqui no livro de Juízes. Eles consultam a Deus primeiro. O texto nos diz que eles consultaram ao Senhor dizendo: quem subirá primeiro? E Deus respondeu: Judá subirá primeiro. E nós temos aqui muitas informações importantes nesse texto. Primeiro, que o final do livro nos mostra uma atitude parecida com o início do livro. Juízes capítulo 1, versículo 1 e 2, mostra Israel entrando na terra e dizendo assim: bom, quem vai ser o primeiro a começar a tomar essa terra aqui para Israel? Eles consultam a Deus e Deus diz assim: Judá vai primeiro. Ou seja, parece que aqui eles voltam àquela prática que era aceitável no início de consultar ao Senhor para saber o que fazer. Em segundo lugar, esse texto nos mostra uma coisa muito importante que nós não vemos no capítulo 19 e nós não vemos em muitos capítulos do livro de Juízes. Deus responde. Deus responde. Deus nominalmente responde ao povo. O texto diz: e Deus disse. E por que isso é tão importante? Porque várias vezes eles consultaram ao Senhor e o texto não diz que foi Deus que respondeu. Várias vezes Israel tomou decisões baseadas naquilo que era bom aos seus olhos, mas aqui não. Deus respondeu. Em terceiro lugar, nós vemos uma coisa muito interessante aqui. A tribo de Judá, mais uma vez, ela adquire um perfil salvador.
Ela adquire um perfil de estabelecimento da ordem. Mais uma vez é a tribo de Judá que é levantada por Deus para fazer alguma coisa boa. Lá no início foi a tribo de Judá que começou a dominar a terra. Agora é a tribo de Judá que começa essa peleja para a purificação do povo de Deus. E sabe o que parece aqui, irmãos? Parece que já há algum sinal de hostilidade entre Benjamim e Judá. E por que isso importa? Porque se os irmãos lembrarem de um dos primeiros sermões do livro de Juízes, o livro provavelmente foi escrito para mostrar como a descendência de Davi deveria ocupar o trono. Davi era da casa de Judá, Saul era da casa de Benjamim. E é por isso que todas as vezes Benjamim aparece no livro de maneira negativa. Aqui, mais uma vez, Judá está sendo colocado como aquele perfil redentor, aquele que da descendência do seu rei virá o Salvador. Meus irmãos, em primeiro lugar, onde essa injustiça é identificada, mas ela não é eliminada, o que nós aprendemos? O texto ensina um grande sinal de degradação em Israel, uma grande maldade sendo preservada por meio da preservação daqueles que fizeram tal mal, em meio a uma tentativa de satisfação da justiça divina. Ou seja, quando o mal é mantido no meio do povo de Deus, todo o povo de Deus sofre. Não é duro só esse texto. Mateus 18 também é duro. Mateus 18 nos ensina pelas próprias palavras de Jesus que aquele que comete pecado não se arrepende do seu pecado, não confessa o seu pecado, não abandona o seu pecado, deve ser tratado como incrédulo, como morto espiritualmente. Duras palavras de Jesus, mas para preservar o quê? A santidade do seu povo, para preservar a justiça de Deus. O texto nos ensina que em uma terra onde não há rei, Judá novamente se mostra como aquela tribo que vem de onde vem o restabelecimento da ordem, instituído por Deus, por indicação do próprio Deus. Meus irmãos, como é uma maneira muito prática de nós sabermos o nível da nossa saúde espiritual ou do nosso afastamento do Senhor? Por meio de uma análise na nossa vida de quanto nós preservamos o pecado, de quanto nós preservamos o mal que está no nosso meio. Como nós fazemos isso? Diante de uma revelação de um pecado aos nossos olhos, qual é o nosso ímpeto? Justificar o mal e preservá-lo, ou temos o desejo de abandonar o mal? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando nós ouvimos verdades bíblicas que falam da vontade de Deus, das proibições de Deus ao seu povo, o que nós sentimos? Vontade de andar segundo a lei de Deus, ou nós sentimos incomodados por ver que a palavra ofende os nossos ouvidos? Quando ouvimos sobre o consumo de imoralidade, por exemplo, nas mídias, quando nós ouvimos que o crente tem que ser santo em todas as coisas, inclusive naquilo que ele assiste, o que é que nós fazemos? Rapidamente reconhecemos que temos errado ou tentamos justificar o consumo de coisas que desagradam a Deus? Quando nós ouvimos sobre um culto santo a Deus, ou sobre uma vida piedosa, ou sobre o abandono de certas ideologias, qual é o nosso primeiro sentimento? Nós nos revoltamos contra a verdade e tentamos justificar a nossa prática, ou reconhecemos que temos pecado e buscamos meios de abandonar a nossa prática? Nós somos muito rápidos, meus irmãos, a alimentar o pecado em nós. Mas não há necessidade de fazermos isso, porque alguém de Judá foi levantado e foi escolhido por Deus para destruir esses nossos pecados, de maneira que nós não sejamos mais escravos deles. Ou seja, se nós ainda nutrimos qualquer senso de justificação de algum pecado, não há nenhuma necessidade disso, porque em Cristo Jesus, aquele que veio da tribo de Judá, nós não somos mais escravos do pecado, nós somos libertos. Nós podemos abandonar o pecado e podemos matar esse inimigo que nos afasta do Senhor. Nós podemos viver de maneira santa. Ou nós destruímos o pecado que há em nós, ou o pecado há de nos destruir. Mesmo que nós o acobertemos,
fingindo que isso não acontece, fingindo que nós não estamos fazendo isso. O texto continua e o texto prossegue, e nós vemos ainda coisas opostas. Nós vemos derrotas militares, derrotas nas guerras, mas vemos também vitórias. A decisão de destruir os pecadores em Gibeá foi tomada pelas outras tribos de Israel, mas não à custa de muito sangue, não à custa de morte, não às custas de muitas vezes o povo achar que ia perder aquela guerra contra seus inimigos. Nós vemos a grande luta que houve do versículo 19 até o versículo 48. O que nós vemos nesse texto é que, diante da recusa de Benjamim em entregar aqueles homens, Israel se colocou para a batalha. Israel se armou no campo, e de um lado nós tínhamos as tribos de Israel vindicando a satisfação pela injustiça praticada por Benjamim. De outro, nós vemos a tribo de Benjamim disposta e animada a defender a sua cidade sodômica. Nós temos aqui 3 dias de batalha, terríveis, terríveis. No primeiro dia, derrota dos israelitas. Veja que coisa, irmãos. Derrota daqueles que queriam a santificação do povo. No primeiro dia de batalha, 22 mil homens, quase o mesmo número do exército dos benjamitas, caídos por terra, mortos. Homens que estavam buscando a santificação do povo. O texto diz que ao final daquele dia eles se animaram para continuar, mas não sem antes chorar, lamentar e consultar a Deus. Vamos novamente ou não? E Deus diz que sim. Eles vão para o segundo dia de batalha. Derrota dos israelitas. Mais uma vez, eles são derrotados aos olhos dos benjamitas. 18 mil homens de Israel mortos, somando já um total de 40 mil mortos, daqueles que tentavam punir quem tinha feito tamanho estrago em Israel. Eles choraram diante do Senhor e novamente consultaram ao Senhor. Mas algumas coisas importantes nessa segunda consulta que fizeram ao Senhor. Eles consultaram ao Senhor mais uma vez nominalmente, e o Senhor pessoalmente respondeu: subi novamente. Outra coisa que nós percebemos é que a resposta de Deus, ela não impediu, nas orações anteriores, que milhares de mortos tombassem ao chão. Ainda assim, eles estavam consultando ao Senhor para saber a vontade do Senhor. E em terceiro lugar, depois de terem feito sacrifícios e ofertas ao Senhor, só depois dos sacrifícios, o Senhor diz: eu entregarei eles nas mãos de vocês. Ou seja, eles clamaram, mas eles ofereceram ao Senhor um sacrifício, confiados no Senhor, e o Senhor os respondeu. Então eles vão para o terceiro dia de batalha. Os israelitas se levantam novamente, e dessa vez destroem seus inimigos. A batalha foi vitoriosa pela mão do Senhor, porque o texto faz algo também que já há um tempo no livro de Juízes ele não fazia: dizer que o Senhor derrotou os seus inimigos. O texto não diz que foi Israel que venceu, mas o Senhor derrotou os benjamitas. A batalha veio vitoriosa por meio de grande derramamento de sangue. O terceiro dia foi de vitória da justiça de Deus por meio da morte dos ímpios e da satisfação da justiça de Deus. Meus irmãos, o autor nos mostra que o pecado é uma coisa tão terrível, que para sua reparação, mesmo sangue inocente é derramado. Obviamente eu não estou falando inocente sem pecado, mas de acordo com o pecado que foi cometido, aqueles homens não cometeram tal pecado. Ainda assim, 40 mil homens morreram por causa do pecado. A satisfação da injustiça produziu morte sobre os próprios que buscavam injustiça. Isso nos ensina algo importantíssimo: que para a satisfação da justiça de ímpios, inocentes precisam morrer. Para satisfazer a injustiça contra um Deus santo, um sangue inocente, um sangue perfeito, precisa ser derramado. Meus irmãos,
Qual é o preço de buscar a santidade e a justiça? Nós vimos anteriormente que muitas vezes nós alimentamos o pecado e nós nutrimos a injustiça. Sabe por que nós fazemos isso? Porque há um preço para abandonar o pecado. Sejamos sinceros, irmãos. Se abandonar o pecado fosse fácil, não nos custasse nada, nenhum de nós aqui era pecador mais. Mas nós pecamos porque é difícil. Nós pecamos porque nós gostamos de pecar. Nós pecamos porque nós estamos habituados ao pecado. Nós pecamos porque o pecado faz parte da nossa vida. Nós pecamos porque fingimos que não somos pecadores, mas pecamos. E o preço do abandono do pecado é o sofrimento. E sabe de onde vem o sofrimento? Em primeiro lugar, assim como veio nesse texto, muitas vezes o sofrimento vem dentro do próprio povo de Deus. Conforme diz o pastor Kevin DeYoung, no seu livro Brecha em Nossa Santidade, que nós estudamos ano retrasado, quando nós decidimos ter uma vida santa, o primeiro ambiente hostil que nós encontramos é no meio da própria igreja. Porque somos pecadores, não tem jeito. Basta nós pensarmos em alguns exemplos. Se um jovem decidir ter um namoro santo, o primeiro ambiente hostil que ele encontrará é a própria igreja, que fará a ele críticas por buscar um namoro tão santo quanto possível. Se nós recusarmos ouvir uma fofoca, nós seremos criticados pelo próprio povo de Deus, como santarrões ou alguma coisa do tipo. Abandonar o pecado, meus irmãos, é difícil. Quando nós precisamos repreender o pecado do outro, nós não fazemos mais isso porque é difícil. Porque muitas vezes a resposta é sermos acusados de nós mesmos sermos pecadores. Tudo isso gera hostilidade. Mas tudo isso é o preço que se paga por uma vida santa. É o preço que se paga por desejar não mais nutrir a injustiça. Portanto, meus irmãos, a Bíblia nos exorta e a Bíblia nos incentiva a abandonar o pecado. Abandonar o pecado é dificílimo. Resistir à hostilidade que vem contra nós é dificílimo, mas é necessário. A busca da satisfação da injustiça que há em nós pode e sempre significará matar algo em nós. Haverá sangue nesse sentido de matar algo em nós. Às vezes, para agradar a Deus, nós vamos precisar abandonar um relacionamento. Às vezes, para agradar a Deus, nós vamos precisar abandonar um sonho futuro. Às vezes, para agradar a Deus, nós vamos precisar abandonar certas amizades. Às vezes, nós vamos precisar abandonar certas expectativas de vida. E o abandono das nossas vontades, dos nossos planos, das pessoas que estão ao redor de nós, tudo isso gera dor e gera sofrimento. Mas é o preço da santidade. É o preço de buscarmos em primeiro lugar servir ao Senhor. E meus irmãos, ao fazermos isso, nós não estamos fazendo nada demais. Nós estamos tão somente pisando nas pegadas deixadas pelo Senhor Jesus. Porque sendo homem se fez Deus, se humilhou, abriu mão de sua posição para ser o nosso Salvador. Ele fez tudo o que precisou para ser o nosso Salvador, à custa da sua própria vida. Ele se mortificou dia a dia, até que foi levado à cruz e morreu por nós. Matar um pecado, abandonar alguma coisa, fazer algo, deixar de fazer algo que nos agrada para agradar a Deus, nada mais é do que sermos discípulos do Senhor Jesus e experimentar as coisas que o Senhor Jesus mesmo experimentou. Mas o texto encerra mostrando que o povo de Deus de fato estava cananizado. O texto encerra mostrando que de fato o povo precisava de um rei, precisava de alguém para guiá-lo. Porque nós vemos no versículo capítulo 21, do 1 ao 24, todo esse capítulo, compaixão e solução. Mas nós vemos também compaixão e erro, e pecado, novamente. Após o castigo veio a compaixão da tribo de Benjamim. E a compaixão em si, ela não é errada não. A compaixão, ela é fruto de sermos a imagem de Deus.
No entanto, numa sociedade secularizada, a solução para um problema pode ser igualmente pecaminoso como o problema em si, como foi com o povo de Israel. Após passar todo o castigo impetrado sobre Benjamim, o peso e a compaixão veio sobre Israel. Essa compaixão, como eu falei, ela não estava necessariamente nascendo por um motivo pecaminoso. Primeiro, porque eles criam em Deus e revelavam esse caráter, mas em segundo, era por causa do desaparecimento de uma das tribos de Israel. Benjamim estava prestes a desaparecer. O problema, meus irmãos, é que mesmo as virtudes, mesmo o caráter de Deus que há em nós, pode ser desvirtuado pelo pecado e pode ser exercitado de forma pecaminosa. Amor, bondade, misericórdia podem ser exercidos de maneira pecaminosa. Quando nós vemos um irmão em pecado, nós sentimos misericórdia dele, compaixão. Podemos tomar dois caminhos: ignorar o seu pecado e tê-lo como coitado, ou tomar a decisão de confrontar o irmão para que ele abandone o pecado. As duas são respostas à misericórdia e à compaixão, mas uma delas é pecaminosa, a outra não. Só que a outra é mais difícil, a pecaminosa é mais fácil. Portanto, mesmo o exercício de virtudes, ele pode vir acompanhado de pecado. Como esses homens resolveriam o problema para que as tribos não fossem diminuídas? Bom, primeiro, eles juraram, antes da batalha, que não dariam as suas filhas em casamento aos benjamitas. Segundo, eles, para resolver esse problema, já que eles não podem dar as filhas aos homens, eles procuraram: será que tem alguma tribo que veio aqui e não fez esse juramento? Muito comum a nós, né, irmãos brasileiros, o povo conhecido como o povo do jeitinho, né? De repente alguém não jurou, e aí se não jurou, está liberado. E aí eles não encontraram ninguém da tribo de Jabes de Gileade. Opa, tá aí a resposta. Vamos pegar as mulheres de Jabes de Gileade e vamos entregá-la, até porque Jabes de Gileade não veio na nossa assembleia, deve morrer também. Sabe o que eles fizeram? Mataram todo mundo de Jabes de Gileade, homem, mulher, criança, e trouxeram apenas as 400 virgens. Irmãos, por que misericórdia dos benjamitas e não de Jabes de Gileade? Por que não eliminar os homens de maneira completa dos benjamitas e eliminar completamente os homens de Jabes de Gileade? Porque a misericórdia deles foi exercida de maneira pecaminosa. Porque eles, resolvendo o problema, ou para resolver o problema, criaram outro problema. Eles trouxeram as mulheres, não foram suficientes, então pensaram em uma outra estratégia. Quando as tribos viessem a Siló para servir ao Senhor, o que eles fariam? Sequestrariam as mulheres. Irmãos, sabe o que a lei de Deus dizia sobre o sequestro? Pena de morte. Era pena de morte para alguém que raptasse outro do próprio povo de Deus. Mas não, essa foi a brilhante ideia. E quando os homens viessem reclamar, eles simplesmente não satisfariam a injustiça feita. Apenas disseram assim: eles precisam das mulheres, podem voltar para casa. Para satisfazer uma injustiça feita contra uma mulher, eles produziram injustiça contra 200 mulheres, que seriam raptadas e levadas para outro lugar. Meus irmãos, o problema de Israel não ter rei é que eles eram governados por eles mesmos, e o conserto deles ficava ainda pior, e a injustiça tentada ser satisfeita ficava ainda mais injustiça. Nenhum problema quanto a ter compaixão de Benjamim, mas eles corrigiram com mais pecado, com mais maldade, com mais crueldade. O que o texto nos ensina é que um povo sem um rei justo pode ter a noção de injustiça e de punição, mas vai impetrar essas duas coisas da maneira errada, em confronto com a palavra de Deus e de maneira a desagradar a Deus. Meus irmãos, a compaixão é uma coisa maravilhosa. Nós somos frutos de compaixão. Nós somos frutos de Deus ter tido compaixão de nós.
Nós somos frutos de alguém ter tido compaixão de nós e nos pregar o Evangelho. Nós somos frutos de alguém ter tido compaixão de nós depois de convertidos e nos exortar quanto a andar fora do caminho. A compaixão é maravilhosa, mas a compaixão não pode vir acompanhada do pecado, como muitas vezes é. O Evangelho não pode ser negado em detrimento da compaixão com o pecador. Ou seja, moldar o Evangelho à vida do pecador para que ele não tenha que abrir mão do seu pecado logo de cara. Isso aí seria um trauma muito grande. Às vezes se faz isso, se nega verdades do Evangelho por compaixão ao pecador. Ele tem uma vida pecaminosa, vamos deixar isso para lá. Ele é isso, faz aquilo outro, não abandonou tal pecado, tal vício. Vamos deixar para lá, uma hora conserta. Isso é uma compaixão resolvida da forma errada. O Evangelho não pode acomodar os pecados não arrependidos e confessados. A compaixão ao pecador não pode levar à negação da verdade. Fingir que a idolatria, fingir que a imoralidade, fingir que a incredulidade não vão levar para o inferno. Por compaixão, nós falamos a verdade. Ou crê em Jesus, ou está condenado. Ou abandona os ídolos e vem para o Senhor, ou vai para o inferno. É assim. Por compaixão se fala a verdade. Não se nega a verdade por compaixão. E por que não? Porque a mentira e o erro sempre vão continuar produzindo morte. O resultado da mentira e do erro sempre será a morte. E a verdadeira compaixão deve sempre ser levada à verdade do Evangelho. Arrependa-se e creia. É isso que a compaixão faz. É isso que a compaixão de Deus produziu em nós, irmãos. Por compaixão, Deus não nos deu uma vida mais confortável. Por compaixão, Deus não nos deu uma vida sem doença. Por compaixão, Deus não nos deu uma vida sem problema familiar. Por compaixão, Ele nos deu fé, Ele nos salvou e Ele nos livrou da condenação do inferno. E isso é que a compaixão de Deus fez por nós. E é isso que ela deve promover. Meus irmãos, por que tudo isso em Israel? Tudo isso porque não havia um governo divino sobre Israel. Tudo isso porque Israel não tinha rei. Versículo 25 fecha o livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Não ter rei, não ter um governo divino, é fazer o que quer. É fazer o que é melhor aos seus próprios olhos. Só que fazer o que é certo aos próprios olhos nossos é fazer o que é errado diante dos olhos do Senhor. E nós devemos nos perguntar, meus irmãos, quem que governa sobre nós? É Deus ou nós? Será que nós vivemos como Israel vivia? Será que nós poderíamos tirar aqui o nome Israel e colocar o nosso nome? Não havia rei sobre mim, sobre você? Um sinal de que não há rei na nossa vida é nós vivermos fazendo aquilo que é melhor aos nossos próprios olhos. Isso é sinal de que não há rei na nossa vida. O problema é que viver sem rei é viver debaixo da condenação. É experimentar a ira de Deus. É experimentar o castigo de Deus. Viver a nossa vida do jeito que a gente bem entende, viver a nossa vida do jeito que a gente bem quiser, ao nosso bel prazer, significa que nós andamos pelas nossas próprias pernas, a passos largos para o inferno e para a condenação. Mas é muito melhor viver sendo governados pelo Senhor. É muito melhor viver sendo governados pelo Senhor Jesus. É muito melhor ter um rei sobre nós e não fazer o que é melhor aos nossos olhos, fazer aquilo que é melhor aos olhos do Senhor. É uma grande bênção sermos governados pelo Senhor, pela palavra de Deus, crendo em Jesus, arrependendo dos nossos pecados, abandonando uma vida pecaminosa e servindo a Deus, tendo Ele como nosso rei, como aquele que nos governa, nos dirige, nos exorta, nos ensina e caminha, nos ensinando o caminho por onde nós devemos passar. Meus irmãos,
Quem é o inimigo do povo de Deus? Quem era o inimigo de Israel? Será que eram os benjamitas, os efraimitas, os cananeus? Olha como começa o capítulo 19. Naqueles dias não havia rei em Israel. O capítulo 18 começa da mesma forma. Naqueles dias não havia rei em Israel. Olha o que o texto nos ensina. Olha o que o autor de Juízes nos ensina. Não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era melhor aos seus próprios olhos. Os benjamitas roubaram as filhas de Israel. Roubaram porque as virgens de Jabes não foram suficientes. Não foram suficientes para que a tribo não acabasse. E a tribo acabaria porque outras tribos não dariam as suas filhas. Eles não dariam as suas filhas porque os benjamitas não entregaram os homens de Gibeá para serem mortos. Os homens de Gibeá seriam mortos pelo que fizeram com a concubina do levita. Violentaram e mataram a concubina porque agiram como homens de Sodoma e Gomorra. A concubina estava em Gibeá porque ela estava voltando para casa. Ela estava voltando para casa porque ela havia abandonado o marido. O marido a tomou por mulher quando estava vagueando por aí por outras terras, sem estar no lugar que Deus mandou que ele estivesse. E ele estava vagueando, sabe por quê? Porque não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava melhor diante dos seus olhos. Esse foi o começo, esse foi o final. O maior inimigo do povo de Israel foi ele mesmo, porque andaram longe do Senhor. Sabe quem é o maior inimigo da igreja? A própria igreja, se ela decidir andar longe do Senhor. Sabe quem é o nosso próprio inimigo? O nosso maior inimigo? Nós mesmos. Se nós decidirmos andar longe da verdade do Senhor, nós seremos a causa da nossa própria condenação e da nossa própria ruína. Nós somos os nossos inimigos. A igreja pode ser a sua própria inimiga. O povo de Deus pode ser o seu próprio inimigo se ele abandonar o Senhor. Mas nós não precisamos fazer isso. Nós não precisamos andar de acordo com o que é melhor para nós. Porque o Senhor Jesus nos ensina o que é melhor para nós. E para que nós não morrêssemos como Israel morreu, como os benjamitas morreram, para que nós não morrêssemos, a máxima continua: um sangue inocente deveria ser derramado. E foi derramado. Jesus travou uma grande batalha por nós. Jesus travou uma grande luta por nós, na qual, em um primeiro momento, ele pode até ter saído derrotado, porque o seu sangue caiu e ele tombou. Mas ele não permaneceu tombado e o seu corpo não viu a corrupção. Ele ressuscitou dos mortos para a nossa salvação, para a nossa justificação, para a salvação de todo aquele que crê. Para que aquele que crê não viva mais sem rei, mas viva debaixo do reinado e do governo do Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não está debaixo do reinado de Cristo, não brinque com isso. A condenação é verdadeira, o inferno é real, a eternidade também. Não viva sem ter o próprio Senhor Jesus como rei da sua vida, como aquele que te governa, para que você não experimente a morte espiritual e a morte eterna. Mas creia em Jesus. E creia em Jesus e entre debaixo desse governo amoroso, misericordioso e compassivo, para vivermos e vivermos em abundância. Meus irmãos, depois de 10 meses nós encerramos aqui a exposição do livro de Juízes. Algumas histórias conhecidas, algumas histórias não tão conhecidas, histórias terríveis, difícil até de ler para as crianças. Nós vimos uma decadência moral e espiritual em Israel, porque não havia quem governasse. Mas sabe o que nós vimos? O preparo da vinda daquele que governaria, e faria o caminho inverso. Da degradação espiritual ele levaria para perto do Senhor. O texto prepara, deixa, como eu costumo dizer, deixa a bola quicando. O texto prepara para a vinda desse rei. Esse rei não foi Davi, esse rei não foi Salomão, esse rei foi Jesus. Ele veio e ele tomou o seu povo de um estado altamente degradante e fez desse povo, povo de Deus, santo e puro pelo seu sangue.
o livro de Juízes não é um livro de desesperança para aqueles que creem em Jesus. Ao contrário, ele nos mostra o caminho inverso. Ele termina como nós éramos, mas nós não terminamos como nós éramos. Nós terminamos lavados pelo sangue de Cristo. Amém?